Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estava morrendo de saudade de vocês. Faz muito tempo que eu não faço live e hoje eu quero ter o prazer de voltar a falar com vocês e com uma pessoa super especial. Deixa eu ir clicando aqui nas coisas que o Instagram manda eu fazer para preparar, compartilhar a live com todo mundo. Aproveitem também enquanto eu vou chamar minha convidada para convidar todo mundo. Cliquem, por favor, no aviãozinho e convidem todos os seus amigos a participarem desta data super especial. Hoje falaremos da data 28 de junho, onde comemoramos o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Estou aqui convidando todas as pessoas da minha lista para que possam entrar e participar dessa live junto com a gente. E aí, como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Oi, mãe, boa noite, bem-vinda. Minha convidada já está aqui presente, mas antes de colocá-la no nosso bate-papo, eu trouxe algumas informações para vocês, para que a gente possa conhecer um pouquinho da nossa história, né? Da nossa história de luta. E depois a gente vai começar um pouquinho com a nossa convidada especial. Oi, John, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Dia 28 de junho, né? Que data é essa? Onde todas as empresas no mês de junho, né? Elas acabam trabalhando essa data, né? Trabalhando o mês do orgulho. É o mês onde acontecem todas as paradas LGBT no mundo, né? Principalmente no mês de junho. E o que é que se comemora nesse dia, né? O que é que aconteceu nesse dia 28 de junho para que a gente comemore esse tal desse orgulho, né? Que muita gente desconhece, né? O motivo dessa comemoração e dessa luta, né? Bem, era uma vez, em 28 de junho de 1969, há 53 anos atrás, num clube privado, num bar de Nova York, né, que era direcionado para o público LGBT, aconteceu uma briga, né, aconteceu uma rebelião. Essa rebelião ela durou 6 dias, né, e no dia 28 de junho, 2.000 pessoas conseguiram se reunir nesse local para defender os direitos, né, do público LGBT de poderem se relacionarem naquele espaço, né? Por quê? O bar já existia, né? Ele era constantemente abordado pela polícia truculenta da época, que chegava lá e causava muita confusão, né? Tentava de todas as maneiras acabar com aquele espaço. Só que o público resistia, né? Já que ninguém tinha um outro local seguro, né? E aberto para poder se relacionar. E aí, nessa bendita semana de 28 de junho, né, daquele ano, as pessoas resolveram se revoltar, né? Devido à truculência da polícia, alguns integrantes que estavam no bar, alguns frequentadores, eles devolveram, né, com a mesma truculência, aquela discriminação, aquele preconceito, né, aquela situação violenta que a polícia vinha tratando aquele pessoal há muito tempo. E daí a sociedade local, né, se reuniu, abraçou a causa, né, e passou a lutar, né, por esses direitos, né. E aí um ano depois, no mesmo local, se começou a fazer esse movimento, né, de lembrança e de luta, que hoje a gente conhece como parada gay, né, como parada LGBT, tanto de comemoração como de luta por direitos, né, humanos LGBT. Né. Isso há 53 anos atrás, né? Mas vamos falar um pouquinho do Brasil, né? O que aconteceu no Brasil desde a invasão lá em 1500 até hoje, né? Como é que esses direitos LGBT eles
vêm sendo desenvolvidos no Brasil, né, vem evoluindo ao longo do tempo. Até 1830 era crime no Brasil duas pessoas do mesmo sexo manterem relações, né? Eles não poderiam de nenhuma maneira se relacionar com pessoas do mesmo sexo, né? Quando saiu o Código Penal do Império, lá naquela época, isso deixou de ser crime, né? Pelo menos no papel, né? Mas é óbvio que depois de 330 anos sendo criminalizado uma relação homoafetiva, ela não deixou de ser discriminada da noite para o dia, né? Isso deu muito, isso levou muito mais tempo para que isso acontecesse, né? Para que a sociedade começasse a perceber que duas pessoas do mesmo sexo poderiam ter um relacionamento. Contudo, só deixou de ser crime, não deixou de ser considerado doença. Para deixar de ser doença, isso demorou muito mais tempo. Para vocês terem uma ideia, a homossexualidade, né, e a transexualidade, que até então não era chamada assim, né, tinha um outro nome pejorativo que era para lembrar que era uma doença, ela só caiu em 1985, né, graças a um apoio, né, e uma luta muito grande de um grupo, né, do Grupo Gay da Bahia, né. Então, olha a quantidade de séculos que se demorou para que o direito, né, do público LGBT, né, ele pudesse ser conquistado, né. Sem falar dos outros direitos, né, que a gente sabe que nós temos outros grupos no Brasil que sofrem, né, tão quanto a nossa comunidade. Bem, então falei aqui quando o SUS deixou de considerar doença, falei da descriminalização, vou falar também um pouquinho sobre o casamento civil, que só passou a ser aceito em 2013, tá? Então, a partir de 2013, duas pessoas do mesmo sexo, elas podem se casar no civil, né? Ir num cartório, sem precisar entrar com uma ação judicial, simplesmente chegar lá, se apresentar e registrar a sua união, né? E aí ela tem poder igual ao casamento civil heterossexual, né? E só em 2018 foi quando a população trans, ela conseguiu o direito de mudar o nome, né? Mudar o nome social no seu registro de nascimento, né? Sem a necessidade de fazer a cirurgia de resignação sexual. Então, também conseguimos esse avanço, né? Graças ao Supremo, né? Graças à parte da justiça. Nenhum desses direitos conquistados no país veio através do Congresso. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente, né? Mas é interessante a gente saber que graças à justiça brasileira que o público LGBT conseguiu mais direitos, né? Conseguiu chegar mais próximo dos direitos dos heterossexuais, né? E em 2019 os crimes, né, de homofobia e transfobia passaram a ser equiparados ao crime de racismo, né? Até então não era crime, uma pessoa ser discriminada por sua orientação sexual, mas a partir dessa ação passou a ser equiparada ao crime de racismo. E crime de racismo é inafiançável, né? Então, foi também um grande avanço em 2019. Beleza? Só que, né, estamos num momento bem delicado do país, muita coisa está acontecendo, principalmente com relação aos direitos das mulheres, né, ao direito do povo negro, o direito do povo LGBT, e a gente está com medo, né? A gente está preocupado, porque a gente não sabe onde isso vai parar, né? Que retrocesso é esse que está acontecendo, né, no mundo e sendo refletido no Brasil, para que a sociedade não enxergue o perigo dessa volta ao passado, desse conservadorismo, dessa extrema direita raivosa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, vai conhecer a história da nossa convidada, vai conhecer um pouquinho da minha história, porque a gente acredita que através de informação que a sociedade ela pode mudar, né, e pode
conviver melhor com as diferenças, né? Só uma última grande conquista que a gente conseguiu é que em 2020, né, há menos de uma década, homens gays e bissexuais passaram a poder doar sangue, porque até então eles eram proibidos, né, por causa de um preconceito de que parte dessa população poderia transmitir mais infecções sexualmente transmissíveis. Então, também foi a nossa última grande conquista, né? Ter o direito de salvar vidas através do nosso sangue nos era negado por causa da nossa orientação sexual. Beleza? Então, para chamar a nossa querida amiga, eu vou pedir aqui um monte de coraçõezinhos. Por favor, cliquem nos corações que eu vou convidá-la. E assim que ela entrar, ela vai se apresentar. Vocês gostem, ela é uma pessoa maravilhosa. A amo de paixão. E cheguei! Boa noite! Boa noite, meu amor. Tava adorando ouvir você falar sobre a nossa história. Ai, que legal. Muito bom. Tá me ouvindo bem? Eu estou sim, espero que as pessoas também estejam. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, podem mandar pelos comentários, tá? Eu tenho uma certa dificuldade em ler os comentários, mas a Isabel vai ficar atenta, né? Então, por favor, me cobrem. Se quiserem mandar mensagem também no privado, né? Na caixinha de perguntas, podem ficar à vontade também, tá? A nossa ideia aqui hoje é bater um papo, é conhecer a história da Isabel, é conhecer um pouquinho da minha história, né? Para ajudar as pessoas que sempre tiveram vontade de perguntar, né? Para aquele amigo LGBT e às vezes por falta de habilidade ou, né, mesmo vergonha, não tinha coragem de perguntar. A Isabel não sabe as perguntas que eu preparei para ela, tá? Então, se prepara. Que Ai, nasci pronta, que bom. a minha ideia é conhecer um pouco você mais, né? E apresentar para o mundo, né, quem é você, né? Quem é essa pessoa que é tão diferente, né? Então, me conta aí, se apresenta. De onde você é, quantos anos você tem, qual é a sua orientação. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu sou Isabel Maria, sou uma mulher cis, lésbica, sapatão. Sou de Brasília, tenho 31 anos. Sou empreendedora, faço parte da fraternidade LGBTQ empreendedora. Junto com o Perfumadinho, inclusive, estamos aí construindo essa história. E eu sou artista, então eu trabalho com peças em resina, trabalho com japamalas, que são instrumentos de meditação. Eu sou professora de biodança, facilitadora de biodança. E o meu empreendedorismo é desse ramo, esse ramo holístico, esse ramo de autoconhecimento. Eu tenho também uma drag, que é a Etc. Vibes, muito maravilhosa, que está aí também nesse mundo holístico, além do mundo purpurina. E estou adorando, estou pronta para as perguntas. Se quiser saber mais, é só perguntar que eu estou respondendo. Gente, eu tenho que Você não confessar. se apresentou, inclusive. Verdade, já tô tão desacostumada a fazer live, né, que eu esqueci. Obrigado, Bel, por... Bem, eu me chamo Roberto, mas todo mundo me conhece como Perfumadinho, né? Eu sou potiguar, natural do Rio Grande do Norte. Atualmente moro no Rio de Janeiro, né, e me considero um potiroca, né, mistura de potiguar com carioca. Tenho 36 anos, sou homem cis, sou gay, né, e também sou empreendedor, trabalho no ramo da beleza, dos cosméticos, né. Eu revendo cosméticos para todo o Brasil e nos conhecemos através do nosso grupo de empreendedores, né, que se chama Fraternidade LGBT. Então, quem tiver interesse em conhecer esse grupo, é só dar uma pesquisada no Instagram ou mandar uma direct para a gente, né, passa mais detalhes sobre esse grupo, né, o que é que a gente faz nesse grupo, né, o que é que a gente desenvolve, né.
É, esse sou eu, né? A Bel também já se apresentou. E, Bel, eu queria saber como foi que você se descobriu LGBT, né? Quando foi isso? Com quantos anos? Quando é que você virou a chave? Quando é que você se percebeu, né? Como é que foi isso? Então, eu sempre achei as mulheres muito bonitas, mais bonitas do que os homens. Mas eu venho de uma família muito conservadora. Então, o pessoal é bem católico, religioso, todo certinho assim, sabe? A família tradicional brasileira, somos a família tradicional brasileira. E quando eu tinha 14 anos, 14, 15 anos, eu dei o primeiro beijinho numa menina na frente da escola, numa festinha que estava tendo lá. Foi babado, a escola inteira ficou sabendo, porque foi bem na frente da escola mesmo. E eu achei incrível, assim, foi maravilhoso. E aí eu fiquei meio apaixonadinha, acabou que não rolou muita coisa, né? E eu falei pra minha mãe, falei pros meus pais. E aí foi aquela confusão, assim, tipo, e aí minha mãe ficou falando que a menina não podia mais ir lá em casa. Minha mãe super adorava a menina, aí depois não podia mais ir lá em casa, e aí aquela, sabe? E aí eu fui me fechando, assim, eu tentei ser aceita pela minha família, toda essa questão religiosa, e aí eu fui me fechando. Mas sempre, né, olhando ali as menininhas, eu lembro de quando eu era criança, que eu ficava olhando, pegava a revista, o Playboy do meu irmão, gente. Ai, eu tenho os irmãos mais velhos, e aí meu irmão escondia a revista num canto lá do armário, e aí criança fica fuçando as coisas, né? E aí eu achei a revista, gente, a coleção de revista da pessoa, né? Ai, bons tempos. E aí, quando eu me assumi mesmo, assim, de novo, me reassumi, digamos assim, já foi com 24, 25 anos. Que aí eu já não morava mais com os meus pais, já tinha saído de casa, já pagava minhas contas, já fazia minhas paradas, já não tinha mais esse vínculo de aceitação, assim. E foi um processo de autoconhecimento. Então, nunca é tarde. Se você está aí assistindo esse vídeo, está pensando, gente, não me assumi até hoje, se joga, ainda é tempo. E a gente, no fundo, sempre sabe, né? Mas me conta, quero saber de você, como foi o seu processo? E eu já cantava o Survive dentro da barriga da minha mãe. E ela tá aqui online. Tô brincando, gente. Não é bem assim, né? Também levou um tempo, mas isso aconteceu de fato entre lá os 13, 14 anos. Eu costumo lembrar muito bem, porque foi quando a primeira vez eu sonhei com um homem. Então, no Uhum, início da puberdade, né, eu também vim de uma família muito católica, né? Minha avó é extremamente católica. Minha avó era tão católica que sabia o santo de cada dia. Então, todo dia ela rezava para o santo do dia, né? Então, era uma uhum, pessoa muito, muito religiosa, né? E eu sempre tive muita preocupação com ela. Não tanto com minha mãe, né? Isso já foi mais. Era um assunto que era pouco abordado, assim, pouco importava a nossa orientação dentro de casa. Isso não era um assunto muito discutido, né? Era, poderia dizer até que irrelevante, né? Não tive nenhum tipo de preconceito, mas eu tinha muito medo da minha avó, né? De decepcioná-la enquanto, né? Ah, será que eu vou dar neto? Será que não sei o quê? E aí eu me descobri sonhando com o homem, né? Sonhando com o mesmo sexo. Só que você guarda isso para você, né? Porque você vai falar isso para quem, né? Eu só tinha amigos uhum. héteros, eu vinha de um lugar extremamente pequeno, né? É, as histórias de gays que nós conhecíamos eram marginalizadas, né? Eram excluídas da sociedade. Então você cria aquela barreira até você ter força, né? Até para você perceber, né? Ali na sua família, no seu ciclo familiar, na escola, qual é o momento ideal para fazer isso. Nem todo mundo consegue isso, porque nem todas as famílias, né? Elas estão preparadas para isso. Mas eu acredito que eu tive sorte em fazer
essa comunicação, né? Porque hétero não comunica nada, né? Hétero simplesmente vive, né? E isso nos consome muito tempo, né? Isso abala a nossa Sim, autoestima, isso mexe com o nosso psicológico. Então a gente perde um tempão da nossa adolescência tentando se entender, né? Tentando lidar com culpa, com vergonha, com medo, né? Enquanto a gente poderia estar fazendo outras coisas, né? A gente poderia, por exemplo, já estar transando, igual o hétero está nesse momento. E é sobre isso que eu verdade, tá verdade. como eu te falei, eu preparei as perguntas e você não sabe. Então, vai ter que responder tudo. Eu quero saber como foi Eita, a sua primeira relação com uma mulher. O que é que você sentiu? Você já sabia o que tinha que fazer? Onde é que você aprendeu sobre isso? Como é que foi esse processo? Né? Porque para o hétero é fácil, né? Que você vê parte na escola, a questão da educação sexual, você vê no pornô, que não é um bom lugar para aprender, mas acaba muita gente aprendendo ali, né? Às vezes você tem o pai ou a mãe que fala, né? A própria TV, né, ela já mostra muita coisa, mas para a gente, né, que vem dessa geração, nós temos idades parecidas, não tinha isso na TV, né? Não tinha isso em lugar nenhum. Como é que se aprende a fazer isso, né? Então me fala, quais são os sentimentos, como foi essa sua primeira relação? então, eu descobri que eu gostava de vulvas muito com o processo da masturbação. Então, assim, eu não, nesse processo, eu não imaginava que eu estava com outras pessoas. Era algo muito íntimo, eu comigo mesmo. Então, eu já sabia um pouquinho o que a gente podia fazer, né? Eu já conhecia algumas áreas, já, enfim, que era muito do meu processo, aí eu imaginei que outra pessoa iria gostar. Mas foi muito louco, assim, porque muitos, muitas emoções envolvidas, muitos sentimentos, e a gente nunca sabe o que fazer, né? A gente sempre sabe, mas nunca sabe, assim, é sempre essa mistura, né? E tem muita expectativa, tem um frio na barriga que você não consegue controlar, mas eu acho que vem muito, pelo menos a minha experiência, assim, vem muito sobre o meu autoconhecimento mesmo. É por isso que eu bato tanto nessa tecla, assim, sobre todas as coisas que eu falo, porque para mim, tudo que eu vivi, assim, fosse sendo LGBT, fosse sendo empreendedora, fosse vivendo qualquer outra coisa, foi muito de um processo de autoconhecimento e de autoaceitação. É por isso que eu sempre falo que às vezes as pessoas se comparam e falam, ai, eu tô atrasada nisso, ai, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. E sempre dá tempo, tá? Tá em tempo, galera. Por favor, se joguem. Vamos ser felizes nessa vida. Mas isso que você falou sobre a gente não ter referências é muito real. Principalmente nós mulheres. Então, assim, a gente ainda vive numa sociedade muito machista, muito falocêntrica, que todo o sexo é envolvido em basicamente penetração. E, né, sabemos que a vida é muito mais do que isso, por favor. E Amém. aí, quando você fala sobre sexo entre mulheres, é muito novo. A galera às vezes acha que a gente nem faz nada, assim, sabe? Porque não teria o que penetrar, digamos assim. Enfim, tô me abrindo aqui. Você fez essas perguntas aí, eu tô só respondendo da forma mais leve possível. Nem sei se vai ficar gravado, gente. Vergonha alheia de mim mesma. Mas, enfim, é um pouquinho sobre isso. E para sapatões que estão assistindo aí, por favor, pesquisem Kama Sutra lésbico. Recomendo. São várias posições, você tira várias ideias e se joguem aí com as respectivas boizinhas. Tenho certeza que vai ser legal. Mas agora eu quero saber de você, perfumadinha, me conta. Já abri minha vida aqui, por favor, me responda à Ai, altura. ai, ai. Bem, foi.
terrível a primeira vez, assim, a primeira vez de verdade, né? Porque enquanto você é adolescente, você Uhum. faz aquelas brincadeiras, né? Quem nunca brincou com os primos, né? Quem nunca brincou com os amigos, né? Tem muito hétero aí que já fez isso e hoje se fala hétero, né? E aí quando passa por mim, finge que não lembra de nada, né? Fica desmemoriado. Enfim, mas eu respeito, né? Cada um estava se conhecendo, né? Eu me tremia muito, né? Eu também não sabia o que fazer, mesmo porque as nossas referências, né, são outras, né? E mas foi rápido, né? Não foi algo tranquilo, sabe? Foi bem, talvez pela tensão, né? Pelo excesso de excitação, acabou que acabou muito rápido, né? Eu me tremia muito, meu parceiro também se tremia na época, era uma pessoa mais velha. E eu primeiro tive relação com homem, para depois ter relação com mulher. Então eu também tive um período onde eu busquei experimentar outras coisas, até para ter certeza de que eu de fato era gay, né? Eu passei alguns anos também me relacionando com mulheres, até que entender que não, de fato eu era gay, não era bi, né? E entender isso dentro de mim, né? E aceitar essa minha orientação. Mas foi bem complicado. Eu senti falta de uma orientação, sabe? De alguém assim, de alguém mais velho falando, olha, é assim, é assado, né? Tem isso, tem aquilo que você faz e tudo mais. E a gente também passa por isso, né? Porque nós categorizamos, né, esse amor gay, essa relação gay, né, em basicamente três grandes vertentes, né, que é o ativo, o passivo e o versátil, né. E isso também traz muito machismo, né, traz muito sexismo, porque geralmente o passivo ele é menosprezado, né, já que ele estaria fazendo o papel ali da pessoa que é penetrada, né, então isso acaba gerando muito preconceito na nossa própria comunidade, né. Então você imagina, eu, uma pessoa do Nordeste, de uma cidade do interior, conhecendo esse mundo, né, conhecendo essas categorias, né, então era bem complicado conseguir lidar com isso. E aí a prática vai levando à perfeição, né? Com o tempo, aí você treina um pouquinho menos, né? Consegue curtir melhor o negócio, e aí você vai aprendendo, vai conhecendo pessoas que são como você, né? Que o seu meio vai abrindo, né? Quando você se identifica, né? Quando você abre para a sociedade, né? As pessoas que são parecidas com você acabam se aproximando de você. Enquanto você vive num armário, isso é mais limitado, né? Você acaba ficando mais limitado na sociedade, né? Enquanto pessoa, né? Então, foi assim. Eu posso dizer que eu me tremia muito, né? E que foi muito rápido, né? E aí eu falei aqui um pouquinho que eu já fiquei com mulheres, né? Eu já tive relações heterossexuais. Eu queria saber de você. Você já teve essa dúvida? Você já quis experimentar ou você é pura? Não, infelizmente já tive relações héteros. E falo infelizmente porque realmente foram relações que não foram saudáveis, de diversas formas, assim, inclusive com questões mais de violência. Então, assim, essa questão da heteronormatividade é muito complicada, porque a gente vive realmente uma heteronormatividade compulsória, especialmente para as mulheres, porque, querendo ou não, a gente já está em 2022, mas querendo ou não, a gente ainda vive um padrãozinho de o que você tem que fazer. E para as mulheres, é, a maioria de nós somos ensinadas, eu fui ensinada, que você tinha que estar vinculado a alguma figura masculina, porque afinal a figura masculina é a que tem força, é a que vai resolver, é a que tem o dinheiro,
é a que faz as coisas e você fica mais naquele âmbito doméstico. Então você tem que saber cozinhar, você tem que saber lavar uma roupa, passar, tem que ser simpática, tem que estar sorrindo, tem que ser boazinha, você não pode falar determinadas coisas sobre determinados assuntos. Enfim, eu fui criada dessa forma. E isso foi muito problemático e muito traumático. E eu acredito que várias das mulheres que estão aí assistindo essa live também. Então, ainda que a gente tenha outros desejos, ainda que a gente sonhe com outras coisas quando é adolescente, que a gente fique ali vendo algumas referências, parte de nós ainda quer pertencer a um quadradinho. E eu já tentei pertencer a esse quadradinho e não deu bom, assim, sabe? Enfim, mas a vida é dinâmica e aí a gente pode se redescobrir, a gente pode a qualquer momento ver realmente aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que aquece o nosso coração. E graças às deusas, hoje sou casada, inclusive minha mulher está assistindo essa live. Um beijo, meu amor, lindona, maravilhosa. E é isso, hoje eu sou uma pessoa feliz e realizada. Um beijo para minha sócia. Aqui é amor por correspondência, né, Bel? Ai, ai. Bel, Ai, concordo plenamente com você, né? Acredito que nessa sociedade em que vivemos, a mulher é a que mais sofre, né? São anos de patriarcado, são anos de exclusão de direitos, de treinamento machista desde o momento que a mulher nasce, né? Ela é treinada para ser machista. Então, é um desafio muito grande para uma mulher conseguir vencer essa barreira, né, e se realizar, né? Seja como pessoa, né, como cidadã, como profissional no trabalho, por exemplo. Tudo é muito dolorido, muito sofrido, né, e leva tempo, né? E o que a gente vê é que o Estado, né, quando eu falo Estado aqui, são os nossos governantes, né? É, é, quando bate uma crise, parece que eles querem tirar esses direitos, né? Que não foram dados, né? Eles foram conquistados com muita luta, com muita morte, né? E aí eu fico triste quando eu vejo alguma mulher, por exemplo, que ela não se coloca nesse lugar de sororidade, nesse lugar de luta, né? E acaba repetindo atitudes machistas, né? É óbvio que na luta pelo feminismo, na luta pelo racismo, né, na luta pelo combate à homofobia, todos devem participar, né? Não só as pessoas que sofrem, né? Mas toda essa sociedade que tem que se enxergar detentora de privilégios, né? E a gente não quer que ela abra mão dos privilégios, a gente também quer ter os mesmos privilégios, né? A gente quer que vamos igualar um pouquinho melhor essa história, né? Porque só você tem direito a isso, porque eu também não tenho direito a isso, né? Isso não vai afetar a sua vida, né? Isso não vai fazer com que você sofra, né? A gente só quer parar de sofrer, né? E aí, voltando aqui nas minhas perguntas, você disse que com 15 anos você beijou uma menina na escola, em frente à escola. Depois você já contou isso direto para os seus pais ou você tinha uma amiga, um amigo que você confidenciou isso pela primeira vez? Você lembra para qual foi a primeira pessoa que você falou que você era lésbica? Você lembra dessa situação? Você tinha alguém que você podia confiar, que você contava as suas histórias? Como é que foi isso? Ou você se trancou nesse armário e só depois que saiu de casa, aos 24, né, que você falou, é que você se abriu para essa sociedade? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu fui vivendo as coisas e meio que compartilhando. Inclusive, minha irmã de alma está aqui assistindo a live, a Anaí, lá de São Paulo. Um beijo, maravilhosa, interagindo com a gente. E ela foi uma das minhas confidentes daquela época, daquele tempo. Então, eu tinha, assim, um círculo de amizade. E aí eu lembro que eu falei para um amigo muito próximo, e anos depois ele se assumiu gay também. E a gente era muito junto, assim, no período da escola e tal.
E aí foi muito legal, assim, aí eu compartilhei com algumas pessoas, e todo mundo, e assim, é unânime aquele negócio de perguntar, é só uma fase? Parece até que a gente é uma experiência, assim, sabe? Tipo, que tem o protocolo, as fasezinhas, e aí a gente vai passar por essa fase, né? Como se algum dia a gente fosse, enfim, deixar de ser quem a gente é. Então, eu acho que é importante, assim, a gente sempre compartilhar algumas coisas. E aí eu lembro que na época, tempos depois, eu compartilhei com os meus irmãos também. Não foi muito bem aceito. Assim, processo, né? Eles me amam, a gente, enfim, apesar de ter uma diferença de idade bem grande, porque quando eu nasci, meu irmão já tinha 15, o outro já tinha 16 anos, então eles já eram adolescentes, já estavam em outro momento, eu estava nascendo. Apesar dessa diferença, a gente se dá muito bem. Mas eu senti que teve, assim, um estranhamento, sabe? Algo como, sei lá, e sendo que quando eu era criança eu pegava as roupas deles, né? Eu não pegava as roupas da minha mãe pra ficar, assim, na frente do espelho, curtindo o ombro. Eu não fazia isso com a roupa da minha mãe. Eu fazia com as blusas de botão do meu irmão, assim, sabe? Com aquele negócio bem machinho. E aí, enfim, é por isso que eu falo, assim, que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas tem que falar que você é lésbica? Mas tem que falar que você é sapatão? Eu falo, claro que tem que falar, porque essa é uma parte muito importante. Porque isso diz respeito, primeiro, sobre a minha identidade, sobre quem eu sou, e segundo, sobre representatividade. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante. Porque a pessoa pode ver que a gente é gente normal, passa os mesmos perrengues, as mesmas coisas, mas a gente pode também se redescobrir. Então, acho que é um pouquinho sobre isso. E é por isso que, mesmo se a gente LGBT não estiver falando sobre as nossas próprias experiências, mas sendo um LGBT em vários espaços, a gente está fazendo também um movimento político. Só da gente existir, só da sua figura bicha existir nos espaços que você frequenta, você já está fazendo um ato político, porque isso é também sobre representatividade, né? E aí eu quero ouvir de você agora, mas eu quero ir para a parte do casamento. Como é que você conheceu o seu boy? Me conta. Ai, foi na igreja. Eita! Na igreja chamada Grindr. Olha! O povo hétero não sabe o que é isso, né? Bota no Google, joga no Google. Ai, ai. Antes de eu falar sobre isso, é interessante mandar um beijo aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Tá? Eu tenho aqui uma grande amiga que entrou aqui na live agora, a Luneika. Seja bem-vinda. Amo você. Mande corações, que todas as suas lives eu mando corações para você. Então mande coração para a gente também. Então, a cobrança. Se vocês quiserem mandar perguntas, podem ficar à vontade, tá? O espaço está aberto, então qualquer coisa que vocês queiram saber sobre nós, esse é o momento, tá? Sintam-se acolhidos, acolhidas, para perguntarem o que vocês quiserem, né? Estamos aqui nos expondo pela causa, né? Pelo orgulho, né? Então eu acho que é super válido esse momento, né? De troca entre nós, né? Somos todos iguais, enfim. Bem, chegou a pandemia, né? Mas eu conheci ele antes da pandemia, né? Durante toda a minha vida, eu sempre namorei muito tempo, né? Eu nunca fiquei, assim, solto, né? Eu sempre busquei ter uma pessoa séria do meu lado. Tive alguns relacionamentos ao longo né, desse tempo, né? Eu saí de casa aos 18, então fui morar sozinho. Dos 18 ao 21 eu fiquei solto, curtindo, né, adoidado, mas sempre procurei ter alguém, né, para dividir de fato a minha vida, né? E não é tão fácil, porque eu venho da cidade do interior, né? Eu não via a possibilidade na cidade do interior de achar alguém, né, para dividir essa vida comigo, né? Era uma cidade muito pequena, tinha muito preconceito. Então, um dos motivos para vir ao Rio de Janeiro, né, além do trabalho, é claro, né, da carreira profissional, era estabelecer um relacionamento duradouro com alguém, né? E aí eu vim para uma capital, né,
que tem muito mais gente do que uma cidade do interior, né? E aí eu vim experimentando, né? Ao longo desses mais de 10 anos que eu tenho no Rio, eu tive alguns relacionamentos, né? E hoje eu estou num relacionamento sério desde o início da pandemia. Nós nos conhecemos, eu acho que foi em janeiro ou fevereiro do ano da pandemia e não nos largamos mais. Então a gente está nesse relacionamento até então e está dando certo, né? A pandemia ajudou muito porque praticamente a gente casou, né? Foi morar junto, então a pandemia nos obrigou a dividir o mesmo espaço. E tá dando certo até agora, que bom, né? Somos bem felizes. A Luneika mandou uma pergunta aqui, deixa eu só ver. Vocês sentem dificuldade em encontrar parceiros que queiram relacionamento sério? Luneika, eu acho que isso hoje é uma realidade para o gay, né? O gay cis, né? Que a gente fala hoje atualmente. Por quê? Porque existe o aplicativo. O aplicativo, ele precarizou essa questão do relacionamento, né? Se você entra no aplicativo de relacionamento, o que você menos vai ver lá é relacionamento. As pessoas querem sexo, né? Elas tratam como mercadoria. Eu não estou falando, eu não quero aqui generalizar, tá? Mas com a experiência que eu tenho de aplicativo, é sempre muito difícil você encontrar alguém que queira ter algo duradouro. As pessoas geralmente elas querem todo dia conhecer uma pessoa nova, transar e depois procurar outra pessoa, não querem nem sequer manter uma amizade, elas querem simplesmente o sexo, né? E vida que segue, vivem assim por anos e anos e anos, né? Eu nunca fui dessa toada, né? Já experimentei isso por um tempo, mas eu sabia que aquilo não era para mim, não era algo que eu ia levar como vida. Tem gente que leva, né? Tem muito hétero que leva a vida desse jeito também, né? Existem aplicativos héteros onde as pessoas também só buscam sexo, né? Mas nunca foi o que eu buscava. Então é muito mais difícil você achar uma pessoa que queira o mesmo que você, né? Nesse sentido de relacionamento sério, namorar, né? Construir uma vida, ter um futuro, né? Então é mais difícil sim, tá? Mas eu acho que é igual no mundo hétero. Os amigos héteros que eu tenho também passam muito por isso. Você achar uma pessoa que você queira dividir muito tempo, né? Que você queira construir algo sério, é mais complicado. Geralmente, né, as pessoas elas só querem sexo sem compromisso, né? Enfim, eu super entendo, né? Não tenho nada contra, as pessoas podem fazer o que quiserem, afinal existe liberdade sexual para isso, né? Só que eu procuro me relacionar com pessoas que pelo menos vão ser minhas amigas, né? Eu sempre falo, eu só transo com amigos, né? Por quê? Porque primeiro eu preciso ter um vínculo, né? Algum tipo de afeto, de relacionamento, de amizade com aquela pessoa, para depois ter de fato, né? Uma relação sexual. Então eu sou muito mais nessa vibe, eu sou das antigas, né? Como a gente costuma dizer. Talvez seja culpa da minha geração, né? Enfim. Falei muito. Né, Bel? E aí, você sente isso no mundo lésbico bem? Você acha que tem muita mulher que só quer sexo e não quer relacionamento de sexo? Eu tenho a impressão que é o contrário, que toda sapatão, quando encontra a outra, já quer casar, já vão morar juntas, vivem felizes para sempre. Nem que dure um mês, mas elas vão Ah, morar juntas. tem até aquele meme, né? Apresenta o gato e junta as escovas. Então, eu acho que a relação é um pouco diferente. Porque, querendo ou não, antes de eu ser lésbica, eu sou uma mulher. Então, a forma como a gente se relaciona com as coisas tende a ser um pouco diferente do que geralmente os homens têm como relação. Então, eu acho que as mulheres, elas se conectam de uma forma, assim, muito, às vezes até transcendental, sabe? E aí é claro que tem essa questão sexual, óbvio, mas eu acho que no mundo sapatão, eu acho que essas relações, elas são um pouco mais conectivas. Tanto é que a gente tem até um termo que é o rebuceteio, né? Que é assim, Explica pro pessoal aquela troca de. o que é Pois rebuceteio. é, eu nunca passei por isso. Eu só ouvi dizer. Eu nunca passei por isso, não. Real, juro, palavra de escoteira.
Mas, enfim, é um pouquinho diferente, assim, né? E eu acho que é muito lindo essa diversidade. Então, quando a gente fala de Dia do Orgulho LGBTQIA+, é porque a gente realmente é uma diversidade. Então, tem várias coisas do mundo lésbico que os gays que não vai fazer muito sentido, assim como tem várias coisas do mundo gay ou do mundo trans que não faz tanto sentido na nossa realidade prática, mas que no fim das contas fala sobre a nossa comunidade, fala sobre a nossa diversidade e é sobre a nossa multiplicidade. E é isso que eu acho mais bonito, assim, porque a gente vai juntando um monte de gente que é diferente entre si, mas que é muito parecido entre si. E, infelizmente, uma das coisas que nos torna tão parecidos é que todos nós lutamos contra o machismo, independente de que letra você faz parte da sigla. Então, ainda que você seja homem, você vai lutar contra o machismo sendo da nossa comunidade. Então, enfim, eu sou uma apaixonada, né? E todos os direitos que a gente puder ter, eu quero que a gente tenha, e para isso a gente tem que lutar muito, e tem que se juntar mesmo, e tem que pertencer à nossa história. Eu acho que uma das coisas que mais nos fragiliza como comunidade é essa questão de sermos brasileiros e de esquecer um pouquinho da história, sabe? E aí sempre parece que foi a primeira. A Pablo Vittar é a primeira drag que não sei, sabe? Mas assim, será que não teve tantas outras que vieram antes? Então, assim, quando a gente. E é óbvio que, né, tem vários marcos, não tô desmerecendo, sou super fã de todo mundo. Mas eu digo, é importante que a gente tenha essa visão. E por isso que foi muito legal no começo da live, quem não assistiu, inclusive, o começo da live, quando ficar gravado, pode assistir de novo, que você trouxe esse pequeno resumo da nossa história e de como que as nossas existências, elas são existências políticas. E a gente fala essencialmente sobre amor, é sobre gostar de outra pessoa, é sobre você ver a foto, é sobre eu ver minha mulher acordando e achar a coisa mais linda, assim, sabe? Assim, e é sobre afeto, e afeto é político. E às vezes a gente acha que está tudo dissocializado, mas na verdade é tudo sobre a mesma coisa. E é por isso que eu acho tão linda essa nossa luta, é por isso que eu tenho orgulho, sim, tenho orgulho da nossa história, tenho orgulho de ser quem eu sou, tenho orgulho de te conhecer, tenho orgulho de fazer parte da fraternidade. Inclusive, todo mundo está assistindo essa live que quer empreender, que já é empreendedora, empreendedor, empreendedor, que possa, enfim, trocar com a gente também. Esse aqui é só um pedacinho da grande história que a gente está construindo. Isso mesmo. Enfim, quem falou demais agora fui eu. Bem, você falou aí de uma pessoa que é bem famosa, né? A Pablo Vittar. Eu queria ouvir de você quais são suas referências LGBT, né? Hoje nós vivemos um mundo que tem muita gente LGBT se destacando, né? Não que essas pessoas não existissem nos séculos passados, né? O que é que acontecia? Essas pessoas eram ocultadas da história, né? Bem como as mulheres, bem como o negro, né? Então, hoje, a gente consegue transpor, né, esse preconceito, né, graças à internet, principalmente, né, que é um local onde a gente consegue, né, ter visibilidade, porque até então os meios de comunicação eram muito censurados, né, com a nossa comunidade. E eu queria ouvir de vocês quais são as suas referências LGBT hoje, né, quais são as pessoas que te inspiram, né, para continuar tendo esse orgulho, né? Antes de você responder, eu quero dar um beijão aqui para a Luneika, né? A Luneika tocou num ponto bem bacana, que de fato existe muito preconceito entre pessoas, né, do sexo diferente, né, ou de orientação diferente em serem amigas, né? Existe sempre um machismo muito grande, né? E voltando à questão do rebuceteio, você não explicou o que é, né? Deixa eu ver se eu falo certo. É quando um grupo de mulheres que se conhecem e são amigas, elas acabam trocando as parceiras quando elas acabam um relacionamento. É isso? Consegui dar um conceito, É isso. né? Que isso no mundo hétero é Perfeito. impossível, né? Imagina, se dois amigos pegam a mesma mulher, a coitada da mulher, ela é escorraçada, né? Ela não pode, ela não se valoriza, existe todo um preconceito que ela não pode, por exemplo, experimentar outras pessoas, né? É proibido
que as pessoas próximas se conheçam, não é isso? Exatamente. É isso. Falou, disse o dicionário. Estou aprendendo um pouquinho. Porque o povo acha que a gente conhece Muito tudo bom. sobre as letras, né? Gente, é muita diversidade, vocês não têm ideia, né? A gente está todo dia aprendendo, buscando informação, buscando conhecimento para quebrar os nossos próprios preconceitos. Vocês acham que nós não temos preconceitos? Nós temos também. A diferença é que a gente tenta combatê-los, né? A gente aprende, a gente escuta, a gente se coloca no lugar da pessoa, né, para evitar falar besteira, né, para aprender com a vida da outra pessoa. Então, nós que estamos nessa posição, né, de discriminação, né, nós temos o dever de mostrar, né, de ensinar como é que deve ser, né, como é que a gente deve se portar, né? E aí vem as referências. Quais são suas referências hoje no mundo, né? Quem te inspira? Ai, tem muita sapatão boa de inspiração. Eu gosto muito do mundo da música, assim, acaba que a música, ela consegue transpassar várias barreiras. E tem uma lista, assim, de mulheres sapatões que a gente escuta aqui em casa, que são muito boas. A Bia Ferreira é uma referência, assim, muito maravilhosa. É uma mulher negra, sapatão. Sigam Igreja Lesbiteriana. Ela é perfeita, assim, de uma musicalidade incrível. Tem também a Jéssica Caetano, que é lá de Pernambuco, muito maravilhosa. Sapatão também, incrível. Tem a Luana Flores, também paraibana, muito, muito, muito boa. Sim, o Nordeste Futurista, ela é incrível, tem várias pegadas, assim, várias ideias muito maravilhosas. E, enfim, aí a gente escuta Rap Plus Size, muito bom também. São as minas lá de São Paulo, incrível da música. Só sapatão, só música sapatão. E, enfim, aí tem, tem várias outras que a gente vai escutando. E aí acaba que a gente escuta também os grandes ícones, né? Que, enfim, que estão aí como referência. A própria Pablo, a Glória Groover, muito maravilhosa. Minha cachorra, inclusive, ama a Glória Groover. É só começar a tocar que ela fica loucona, enfurecida aqui, e vai para um lado e vai para o outro. É muito bom ver ela nesse processo. E quando eu era bem jovenzinha, assim, as minhas referências vinham muito também do mundo da música. Então, assim, a própria Cássia Eller, que foi, acho que a primeira mulher que eu vi e falei, eu acho que ela é sapatão. Na época eu ainda fazia boacha, né? E eu criança, assim, né? Década de 90. E, Será? enfim, e aí durante muito tempo, será que ela é sapatão? Será? E aí, enfim, durante muito tempo, minha banda preferida foi Legião Urbana, é até hoje a banda do meu coração. Brasiliense, né? Enfim, como que brasiliense não vai ser apaixonado por Legião Urbana? E, enfim, o Renato Russo, o próprio Cazuza e toda a história, assim. Então a gente tem grandes ícones da música brasileira e de outras referências também. Então, quando eu li Cassandra Rios, gente, leiam Cassandra Rios, ela é uma das ícones lésbicas da escrita. Escreveu durante a ditadura militar, muito maravilhosa, assim, fica a dica mesmo. Então a gente tem uma infinidade de referências. E aí eu compartilhei as minhas, quero escutar as suas. Conheci as minhas referências? Deixa eu ver as suas. Ai, ai, a música de fato ela consegue transpor muitas barreiras, né? A poesia cantada, ela tem esse poder transformador, né? Porque ela vai conquistando a pessoa que está ouvindo, né? Sem ela perceber, né? Quando ela para ler de fato a letra, ela vê a mensagem poderosa que tem ali, né? E hoje eu acho que a música, além de trazer essa mensagem, também ela é política, né? Desde o tempo da ditadura, um dos nossos grandes nomes da MPB, Caetano, Gil, a Gal, já cantavam isso, né? Então, o próprio Legião, que eu também sou apaixonado, tem até uma briga aqui em casa, porque eu prefiro o Legião, ele prefere Cazuza, e aí eu fico porque
Aquele região é muito melhor. E a gente não chegou no consenso. Enfim, os dois eram maravilhosos, né? Eu tenho uma referência que pouca gente fala, né? Mas que sempre me encantou muito, que é a Roberta Miranda. Né? Uhum. Eu fui criado boa parte da minha vida com minha avó tinha um bar em casa, então você imagina, né, o que se tocava na cidade do interior, era aquele sertanejo raiz, né? Eu fui criado ouvindo esse tipo de música. E eu sempre admirei a postura da Roberta Miranda, que vivia num mundo completamente hostil a ela, né, que é o mundo masculino, o mundo sertanejo, e ela conseguiu alcançar o sucesso, né, sendo mulher, sendo lésbica, né, então eu acho que isso foi um grande passo, né, do nosso Brasil em reconhecê-la, né, como artista. Né? Tem a própria Ana Carolina, a minha querida Daniela Mercury, né? Porque também venho de muita Sim. influência do axé, então também é uma pessoa que eu super admiro, né? Tem, obviamente, as drags, né? Que são homens gays, cis, né? Tem a Pablo, tem a Glória, né? Mas também tem uma gama de artistas trans que eu também super curto, né? E que estão super em alta. A gente precisa falar disso, né? Dessa letra que é a que mais morre no Brasil, né? E as pessoas elas não conseguem entender que são pessoas como nós, né? Que estão lutando pelo seu direito de existir, né? E isso é muito complicado. Vocês não têm ideia o que pessoas trans passam para poder existirem no nosso país, né? É muito complicado você sair na rua, você ouvir piada preconceituosa, você apanhar, você ser assassinado, né? A expectativa de vida é extremamente menor, né? Não existe emprego para essas pessoas. Então, quando eu vejo pessoas trans vencendo na vida, isso me dá uma esperança de que esse país tem salvação, né? Então, são essas pessoas. Gosto muito da Pepita, gosto da Lineker, gosto. Deixa eu ver quem mais. Gosto do Johnny Hooker, que eu escuto muito. Quem mais? O João, que eu sou apaixonado por ele. Brasil é esse povo, né? Óbvio que tem a Madonna, porque eu sou gay, então necessariamente tenho que gostar. Acho que ela representa muito o feminismo no mundo. A liberdade sexual, ela trouxe muita pauta nesse sentido, então ela contribuiu muito para a causa feminina. Aí tem as divas pop, né? Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, esse povo aí, esse povo todo aí, esse povo bonito. A Anitta, né? Eu acho que a Anitta trouxe muita coisa boa para esse país, né? Traz muita inspiração para a menina brasileira, para a mulher brasileira, né? Que ela pode conseguir, ela pode melhorar socialmente através do seu talento, né? Do seu esforço. Então, acho que ela traz uma mensagem muito boa, né? Eu acho que eu já falei muitas, né? Deixa eu perguntar uma coisinha para você sobre futuro, né? Hoje nós estamos num momento bem tenebroso na situação política brasileira, tá todo mundo muito raivoso, muita gente está se revelando preconceituosa, machista, né? Por influência, né, da nossa classe política, que eu não quero nem citar o nome aqui, que eu acho desnecessário. Mas eu queria ouvir de você, o que é que a gente pode fazer hoje para mudar essa nossa realidade, né, em 2022? O que você, como LGBT, pode fazer para mudar essa realidade que a gente vive? Então, eu acho que a mudança sempre começa com a gente mesmo, para que a gente possa juntar forças e, de forma coletiva, fazer uma mudança real que impacta na vida de mais pessoas. Mas tudo começa na gente. Então, eu acho que o primeiro passo é ser feliz.
mesmo, assim. Porque ser feliz nessa situação que a gente está vivendo, meu amor, você, né, você tá em um outro estado, assim. E é realmente ter essa liberdade de ser você. Acredita que você pode ser você. Ainda que o Brasil queira matar a gente, ainda que o presidente queira matar a gente, ainda que o vizinho fique falando, sabe? Ainda que toda essa sociedade queira dizer que você não pode, você pode, você pode. E você precisa acreditar que você pode, para que você transite sobre esses espaços. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. E segunda coisa, a gente precisa socializar. A gente precisa se conectar. Então, isso que a gente faz na fraternidade é uma conexão. E existem tantas outras iniciativas, movimentos sociais, causas que você pode se juntar. Então, ainda que pareça pequeno, não é pequeno. E a gente precisa dessa aglutinação. A gente precisa se juntar. E aí, primeiro a gente se cuida, fica bem, acredita no seu potencial, acredita em tudo que existe dentro de você. E se junte com quem está mais perto, e mesmo que seja com quem está longe. Eu estou aqui em Brasília, o Perfumadinho tá no Rio de Janeiro, tem gente que está em Manaus, tem gente que está no Mato Grosso, tem gente do Paraná, tem gente, enfim, de São Paulo, de vários outros lugares. E a gente pode se juntar. Já existem ferramentas suficientes para que a gente possa, independente das adversidades, fazer tudo aquilo que a gente acredita. E mais do que isso, tudo aquilo que a gente nasceu para ser. E a gente precisa derrotar o Bolsonaro, né, galera? Pelo amor, por favor. Então, estamos em ano de eleição. Espero que todo mundo já tenha regularizado o título. E, né, vamos fazer aquele trabalho de base, falar com os nossos familiares. É difícil pra caralho. Por isso que eu falei que primeiro a gente tem que se amar. Então, a gente se ama, passa ali, né, o que precisar e vai para que a gente coletivamente possa mudar esse país. Porque, pelo amor, esses últimos 4 anos a gente, né, literalmente morreu diversas vezes. Mas eu tenho esperança de que a gente possa renascer. E é um pouquinho sobre isso. Se cuidem, se associem e fora Bolsonaro. Boa, é isso aí. Eu estou praticando, né, nas redes sociais o confronto, né? Eu estou evitando fazer o confronto. Então, quando eu vejo alguma postagem, né, eu simplesmente denuncio, eu não comento nada, eu não incentivo aquela propagação daquela publicação. Então, a minha tática é basicamente passar o dia denunciando publicação falsa, né? Porque é um mal da rede social hoje em dia, né? As pessoas elas aprenderam muito rapidamente como disseminar mentiras, e curto e comento postagens que de fato trazem algum benefício para a sociedade, né? Então, o conselho que eu dou, né, para a gente hoje é evitar comentar, né? Evitar falar nessa postagem negativa, porque você não vai estar contribuindo, você só vai estar alimentando aquele ódio, né? Ah, é alguém que você gosta que publicou aquilo. Vai no privado, fala com essa pessoa, perde um tempinho, perde não, ganha um tempinho com essa pessoa, apresenta o seu ponto de vista com muito carinho, né? Com muita empatia, e fala para ela, olha, existe uma outra maneira de pensar. Você já se colocou no lugar dessa pessoa? Você tem certeza que o que você publicou é correto? Você checou essa informação, né? E aí você consegue, com muita calma, você consegue mostrar para essa pessoa que existem outras visões, né? Que esse extremo que ela está se colocando não faz bem para ninguém, nem para ela. Porque muitas vezes ela está compartilhando a notícia e ela não se coloca como oprimida, ela se acha, né, numa posição de opressão. E às vezes ela não é. Se você compara a vida dela, você fala, olha como é a sua vida, olha o que você passa. Será que você de fato está nessa posição de poder que você está achando que tem? Né? Então eu gosto muito de mostrar a realidade, né, para essa pessoa, para ver se ela põe a mão na consciência, né, e reflete sobre essas ações. Tem jeito, tem vezes que não dá, né? Tem vezes que você percebe que a pessoa de fato ela é mal intencionada, né? Para não dizer outra coisa.
E aí você, de fato, se afasta desse tipo de gente, né? Simplesmente se afasta, né? Porque você dá espaço para conhecer pessoas que pensam, né, no mundo melhor, né? Que pensam numa sociedade mais justa, mais igualitária, que é o que a gente luta há muitos anos, né? A gente luta desde o momento que a gente nasce para ter um mundo mais saudável para que a gente viva. Né, para que as próximas gerações também possam usufruir desse mundo mais saudável, né? Sem tanto preconceito, sem tanta xenofobia, sem tanto racismo, sem tanto machismo. Para que tudo isso, né? Para um ínfimo 1% da população mundial usufruir desse mundo de forma plena, por que não os outros 99% também não podem usufruir disso, né? Então, a dica que eu dou é: não comentem posts, né, que têm o objetivo de criar briga, de criar, né, atrito, né? Simplesmente denuncie a publicação. Se você conhece a pessoa que publicou, vai no privado, fala com essa pessoa e bate aquele papo bacana e fala: olha, gosto tanto de você, não estou entendendo o que está acontecendo, né? O que é que está te incomodando? Você acha que essa publicação vai agregar alguma coisa na sua vida? Né? Pensa melhor, que logo, logo isso vai passar, né? Governos passam, né? Eu tenho 36, eu já vi vários governos passarem, né? E até agora, esse foi o pior da minha vida. Eu ainda vou viver aí mais outros tantos governos, né? Será que eu vou permitir que isso aconteça ao meu país? Então, reflitam sobre isso, né? Às vezes você é dominado pelo ódio e não percebe, né? Então, bate um papo bacana que a gente consegue mudar essa realidade. Bel, já deu o nosso tempo aqui. A gente fala muito, mulher, mas também fazia tempo, né, que a gente não Eita, conversava, fazia. né? Queria Tava com saudade, já foram tantas lives. Eu queria agradecer a você. Mas foi maravilhoso. Então, quero aproveitar para agradecer todo mundo que compartilhou, que assistiu, que interagiu. Foi muito maravilhoso essa conversa com vocês. Eu vou confessar que eu fui pega de surpresa com essas perguntas do Perfumadinho. Enfim, tive, né, que rebolar aqui para para conseguir responder. Mas foi muito maravilhoso. Gratidão a todo mundo que assistiu até aqui. Gratidão, Perfumadinho, pelo convite. Gratidão, Fraternidade, por estar aí fazendo acontecer todas essas coisas maravilhosas. E orgulho para nós, todo mundo que está assistindo, que vocês possam ser cada vez mais vocês mesmos. Olha que eu vinha com a minha, menina, mas tá, eu uso tanto ela que ela tá ali na roupa suja. Essa blusa é da Loja do Orgulho. Sigam loja.orgulho, é do nosso amigo Rodrigo, lá do Paraná. Tem produtos incríveis. Sigam ele, tudo com a temática colorida, tudo com a temática LGBT, arco-íris. E, enfim, vamos ser felizes juntos. Amém. Tem espaço para todo mundo nesse planeta, né? Que é redondo. É só para deixar claro. Amor, muito obrigado. Eu queria também agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Que bom que a gente pode contar com a audiência de vocês, né? A live vai sim ficar gravada, depois a gente disponibiliza no meu canal, né? A Isabel também vai poder colocar nas redes sociais dela. E saudades, vamos nos falar mais vezes esse ano, vamos retomar esse projeto de lives, eu acho que isso é super importante, né? Seja para os nossos negócios, seja para a sociedade de maneira geral, né? Estamos aqui na luta por um mundo melhor, né? Então, pessoal, um beijão, amo vocês, Um até a cheiro, próxima. fiquem em paz. Até a próxima.